Olá, pessoas! Vamos falar do nosso mecanismo de defesa de hoje? E esse daí é muito fácil também de encontrar no nosso dia a dia, que é o humor. Oh, mas por que será que o humor é considerado um mecanismo de defesa? Bom, vamos lá. Nós temos o humor, né, que é considerado aí o comportamento, diferente do humor no contexto engraçado, né? Então nós temos esse humor que é o comportamento, é a reação da pessoa, é o estado emocional, se ela está triste ou se ela está feliz, né? E nós temos o humor, que é o lado engraçado, o lado do deboche, o que Freud chamava de xiste, né? Tem inclusive publicação de Freud falando sobre isso. E assim, o humor ele passa a ser um mecanismo de defesa quando ele vem num sentido defensivo. Quando é aquele humor comum do dia a dia, não é considerado em si um mecanismo de defesa, né? Nós vemos, por exemplo, a criança, o bebê, que ele aprende a sorrir, né? E o sorriso é uma coisa universal. E ele também configura esse sorriso como para algo engraçado, para algo para chamar a atenção, algo para se proteger, né? Então, quando o bebê ele faz um sorriso, ele pode estar aí assimilando esse sorriso a uma maneira de se proteger, a uma relação com aquilo que não é bom, com aquilo que o faz sofrer. Então, o humor, ele tem esses dois aspectos. Quando ele é do dia a dia, com uma piada, com um comentário, e quando ele é usado para se defender de um momento ruim, de uma situação ruim, né? Então, ele é a forma de desviar a atenção de algo que é ruim para poder lidar com a situação. É uma forma de sair dos problemas, de não se conectar com os problemas. Então, o humor, nesse sentido, ele vem para proteger do sofrimento, né? Então, nós vamos falar sim do humor como um dos mecanismos de defesa, né? Nós vemos também o humor numa relação de pessoas com um comportamento borderline, nos hipomaníacos, que é aquela pessoa que tem um humor ao extremo mesmo, tem uma impulsividade, tem uma impaciência, mas em um nível menor, né? Então, é essa relação do borderline, do hipomaníaco, que está relacionada ao humor. E tem um humor bom também, tem aquele humor que é positivo, né? Que é aquela ridicularização de um objeto que causa medo. Então, as pessoas que têm medo por alguma coisa, o que, que elas fazem? Elas ridicularizam aquele objeto para que possa enfrentar a situação. Isso é usado em outras terapias, como por exemplo a hipnose. A hipnose faz esse processo de dessensibilizar. É, então, uma terapia. Mas quando nós falamos de um mecanismo de defesa, isso também pode acontecer. Isso também pode ocorrer. Vamos falar de um exemplo. Tem uma pessoa uma vez que estava contando o fato de um filho, não, aliás, de dois filhos, né, um casal, são gêmeos, e que ele chegou e repreendeu por conta de uma situação que eles estavam fazendo muita bagunça. A menina começou a chorar porque ela não gostou daquela situação e o menino começou a rir. E ele começou a rir, rir e achou aquilo engraçado, engraçado. Então ele usou o humor, nesse caso, para lidar com a situação, para lidar com a repreensão que ele estava recebendo, né? O pai o estava repreendendo, então ele usou o humor para poder lidar com a situação. Nesse caso, nós estamos falando aí de um mecanismo de defesa, que não é aquele humor de sorrir por conta de uma piada, mas sorrir para poder lidar com aquilo que está fazendo sofrer, com aquilo que está chamando a atenção por algum motivo, causando uma ansiedade, causando um desconforto. Então o humor vem nessa questão de transformar o sofrimento, transformar a dor em prazer, transformar a dor em algo mais fácil de lidar. Então as pessoas utilizam o humor, como por exemplo o humor negro, né? Usar o humor negro, fazer o deboche de uma situação da realidade. Olha, me aconteceu isso, tal. E tem aquelas pessoas que elas sempre querem ser engraçadas. Isso também é um mecanismo de defesa,
Né? Diferente de comediantes, que eles têm um texto, eles têm um roteiro para falar, nós temos aquelas pessoas que elas sempre tentam ser engraçadas. Dependendo da situação, ela torna aquilo uma piada. Né? Então, isso é um mecanismo de defesa. E o brasileiro, ele é conhecido por conta disso. Né, por tornar a situação engraçada. O brasileiro é conhecido pelo seu jeito amigo e pelo seu bom humor. Né? Mas será que esse bom humor do brasileiro é de fato o humor ou nós estamos falando de um mecanismo de defesa? Isso é muito importante analisar. Por que é importante? Porque o povo brasileiro também tem os seus sofrimentos, as suas formas de lidar com a sua situação, seus momentos ruins. Né? Mas será que então, quando a gente transforma tudo em humor, será que nós não estamos então vendo a realidade, mas não querendo encarar a realidade? Isso é um contexto social, mas que está ligado aí a uma forma de se defender de um sofrimento. Por conta disso, nós ligamos então ao mecanismo de defesa. Né? Hoje nós temos os memes. O que seriam esses memes? São deboches, né? São sátiras, são formas engraçadas de lidar com uma situação, com uma pessoa, com um momento. Né? Então é uma forma de rir das dificuldades. Se nós estamos falando sobre rir das dificuldades, então nós estamos conectando aí a um mecanismo de defesa. Essa é a preocupação do humor, quando ele é defensivo. Né? Por isso que, então, as pessoas buscam distrações. Elas buscam rir de uma situação para não sofrer por essa mesma situação, transformar algo ruim em algo engraçado para poder se defender daquele sofrimento. Quando isso ocorre, então nós estamos falando de uma forma defensiva. E quando nós estamos falando de defensivo, então o humor está sendo utilizado aí para evitar o sofrer. Né? O humor é uma forma, é uma relação entre o ego e o superego. Aquela coisa rígida do superego e uma ação feita através do ego para poder sofrer menos, né? Para poder ali se desvencilhar daquele sofrimento. Né? Então é uma recusa da realidade. A pessoa está recusando a realidade, o verdadeiro sentimento em relação àquele momento, àquela situação, e está inserindo então o humor para poder obter prazer diante daquilo que faz sofrer. Ela está trocando o sofrimento por algo engraçado, por algo que dá prazer. Ou seja, ela visa anular o sofrimento. Então, por isso que é importante a gente também entender esse processo do humor, se ele está sendo uma defesa ou se ele está sendo porque é engraçado mesmo, porque é uma piada. Mas e você? Me conta aí. Você já fez alguma coisa assim que é muito engraçada para você não lidar com aquela situação? Sabe aquela situação assim que as pessoas riem de tudo para não chorar? Sabe aquela frase? Rir para não chorar? A frase vem desse mecanismo de defesa. Por isso que o humor precisa ser interpretado. É uma situação de fato engraçada ou é uma defesa para não sofrer? Rir para não chorar. Você tem rido para não chorar da sua situação? Me conta aí nos comentários. Até mais.